Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Eduardo do canal Spoiler da Vida Real e hoje nós estamos inaugurando uma nova série no canal que se chama Dissecando. Nessa série nós vamos analisar pessoas notáveis da história do mundo, para o bem ou para o mal, e vamos dissecar essa pessoa. E o que vai ser dissecar essa pessoa? Nós vamos entrar no íntimo dela, nós vamos entrar na alma dela, nós vamos abrir essa pessoa e vamos olhar lá dentro, ver o que tem, se existe uma alma, se existe sentimento, o que existe lá dentro. Então é esse o objetivo da nossa nova série. E para começar, nós vamos falar hoje sobre uma pessoa que eu considero como o maior inimigo da humanidade hoje em dia. E eu estou falando do Xi Jinping. Antes de falar do Xi Jinping, é necessário falar do lugar ao qual ele pertence. Eu não estou falando do lugar onde ele nasceu. Eu estou falando de um lugar assim abstrato, que seria o Partido Comunista Chinês. É esse o lugar onde ele pertence. Então, antes de falar um pouco sobre o Xi Jinping, antes da gente dissecar o Xi Jinping e descobrir quem ele é, nós precisamos falar um pouco antes sobre o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, ele é o partido que domina a China já há muitos anos, desde a Revolução, em 1949, e esse partido atualmente ele conta com 90 milhões de membros ativos. O Xi Jinping ele pertence a esse partido, mas como que foi a ascensão política dele? Como que ele chegou ao posto que ele ocupa hoje? É isso que nós vamos analisar a partir de agora no Dissecando o Xi Jinping. Para começar, vamos falar primeiro do pai do Xi Jinping. O pai do Xi Jinping ele era uma pessoa que tinha uma grande importância no Partido Comunista Chinês. Ele era ali uma pessoa da cúpula do Partido Comunista Chinês. E ele era próximo do Mao Tse Tung. Só que em determinado momento, o Mao Tse Tung desconfiou dele e achou que ele estava traindo o partido, os ideais do partido. E denunciou ele e levou à execução do pai do Xi Jinping. Esse fato, aliado a uma purga, para quem não sabe, é quando o partido ele elimina membros no qual a cúpula do partido desconfia que esses membros estejam conspirando contra o partido. O Xi Jinping era filho desse homem e esse homem era um dos braços direitos do Mao Tse Tung. E o Mao Tse Tung teve essa desconfiança, mandou matar ele e mandou matar outros diversos membros do partido que ele havia desconfiado de traição. Esse evento, essa purga, como é conhecido, desencadeou na Revolução Cultural da China, que foi exatamente isso. Foi uma grande purga para caçar e eliminar todos os inimigos do partido. Após a morte do seu pai, o Mao Tse Tung foi enviado, ele teve que ir trabalhar num campo. E lá no campo ele trabalhou durante um tempo, é um trabalho ele meio que forçado, ele ficou trabalhando ali. Em 1974, um amigo dele ajudou ele a limpar a sua ficha, a apagar da ficha dele o passado de traidor do pai. E o Xi Jinping, a partir de então, ele conseguiu se associar ao Partido Comunista Chinês, do qual ele já havia sido rejeitado nove vezes. Ele havia tentado se filiar ao partido durante 9 vezes, só na 10ª vez que esse amigo dele conseguiu limpar a sua ficha, foi que ele conseguiu fazer parte do partido. Então, até agora essa é a trajetória dele. Nós ainda não chegamos na essência ainda dessa dissecagem, digamos assim, que estamos fazendo. Ele teve uma rápida ascensão no partido. Como que eu posso dizer? Ele era um serviçal do partido. Então todas as tarefas que lhe eram atribuídas, ele cumpria sem pestanejar. Com o passar dos anos, foi subindo vários degraus. Em 2012, ele já era líder do Partido Comunista Chinês, já era líder do PCCH, como estão chamando no Brasil hoje em dia. E assim, finalmente, tornou-se presidente da República Popular da China. Então essa foi a ascensão dele aqui até agora. Ele era de uma família aristocrática, uma família rica. O pai era da cúpula do partido. O pai foi acusado de traição pelo Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung condenou o pai dele à morte, junto com outras pessoas, nessa purga que desencadeou na Revolução Cultural. Após isso, ele foi trabalhar aí no campo, e durante esse trabalho no campo ele conseguiu entrar no partido. E foi galgando ali os degraus até se tornar o presidente da República Popular da China. Mas agora,
eu quero levantar o questionamento. O que pensa um homem que ocupa um cargo tão importante como esse hoje, de um país que é inimigo do Brasil, que é o inimigo da humanidade e que é inimigo principalmente do Ocidente? Ao chegar na cúpula do partido, tornando-se secretário-geral e presidente da China, o Xi Jinping criou o sonho chinês. Esse sonho chinês consistia em quê? Ele consiste em que até 2049, ano do centenário da Revolução da China, a China tenha se tornado a maior potência econômica e militar do mundo. E a partir disso, dominar todo o cenário cultural, artístico, militar, tudo que se possa imaginar, o ponto de referência seria a China. Ele lançou esse sonho chinês e até agora ele vem tendo um determinado êxito nessas ações. Mas aí nesse momento a gente se pergunta, mas por que ele tem toda essa ambição em fazer com que a China tenha essa supremacia diante de todo o resto do mundo? Muitos comunistas, tanto da Rússia como da China, do passado ali do século XX, eles ficavam ali mais no canto deles mesmos. Eles não tinham muitos pensamentos expansionistas. Já o Xi Jinping, ele tem esse pensamento expansionista. Eu acredito, agora dissecando ele mesmo, nós vamos olhar lá dentro do Xi Jinping e ver o que ele pensa. Eu acredito que esse pensamento expansionista não seja só consequência das atitudes totalitárias de um partido comunista. No caso do Xi Jinping e no caso da China, ele tem esse pensamento expansionista justamente pelas humilhações que a China sofreu ao longo do século XIX e uma parte do século XX. Nós sabemos que no século XIX ocorreram as guerras do ópio, no qual teve a primeira guerra do ópio, a segunda guerra do ópio. Na primeira guerra do ópio existia o ópio, que era uma droga que estava causando muito problema na China. Em função disso, a China decidiu confiscar o ópio. O ópio que, se não me engano, era da Inglaterra. Decidiu confiscar e queimou tudo. A partir daí, a Inglaterra não gostou dessa atitude e foi declarada uma guerra. A China saiu humilhada dessa guerra e ainda por cima perdeu Hong Kong. Mais adiante houve uma segunda guerra do ópio, no qual esteve envolvida a Inglaterra e a França. Então existe todo esse passado de humilhações, no qual a China passou na mão de inimigos ocidentais. Então daí nós podemos chegar até uma breve conclusão já de por que ele age dessa forma. Ele age dessa forma porque provavelmente, além do pensamento comunista, tem um pensamento nacionalista. Muitas pessoas associam o nacionalismo aos conservadores, mas nós podemos também detectar esse pensamento nacionalista no Xi Jinping ao promover essa vingança contra o Ocidente, e não só contra o Ocidente, contra todo mundo. Então, devido a esse passado de humilhações, existe essa sanha, essa fome, essa vontade de querer dominar o Ocidente e assim vingar o povo chinês. Mas só que hoje nós podemos ver que a China, ela planeja um domínio, uma supremacia mundial, mas só que ela não planeja isso através de armas. Ela planeja isso através do seu poder econômico e financeiro e de mão de obra. E como que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso financiando obras em todo o mundo, facilitando a construção dessas obras, permitindo que países construam coisas com dinheiro emprestado chinês. Ela vai ali aos poucos fazendo esse novo colonialismo. Houve o caso do Sri Lanka, no qual a China construiu um porto, e esse porto, o Sri Lanka, ele não conseguiu pagar. Então a China, o que ela fez? Ela promoveu uma revisão do contrato, no qual eles controlariam esse porto durante 99 anos. Aqui na Argentina aconteceu algo semelhante. O governo do Maurício Macri, ele tinha vários contratos com a China. Quando o Maurício Macri ele foi eleito, ele viu um contrato da Argentina com a China que ele achou os valores exorbitantes. E ele viu que a Argentina não teria condições de pagar. Aí o que ele fez? Ele chamou a China para renegociar esse contrato.
Aí, tudo bem, os chineses vieram falar com ele e alertaram ele, mas só que tem uma cláusula aqui que você precisa se atentar. E quando ele foi ver a cláusula, o que estava escrito lá? Estava escrito que se aquele contrato fosse revisado, todos os outros contratos que a Argentina tinha com a China teriam que ser revisados. Ou seja, se ocorresse a revisão daquele contrato, a China ia ter o poder de revisar todos os outros contratos que tinham com a Argentina, podendo assim tirar o dinheiro que eles haviam colocado de investimento na Argentina. Então, dessa forma, esse é um dos métodos que eles fazem para promover esse colonialismo. Um outro método muito conhecido, que já está se tornando bastante conhecido aqui no Brasil, e nós brasileiros, até o brasileiro comum já está percebendo isso que está acontecendo, é o seguinte: existem políticos aqui no Brasil que estão se aproveitando desse coronavírus para poder manter as empresas fechadas e assim elas falirem. Essas empresas, quando elas falirem, vai vir empresários chineses, e esses empresários, claro, são ligados ao partido, e esses empresários vão comprar essas empresas. Ao comprar essas empresas, o que eles vão fazer? Eles vão começar a trazer empregados chineses para trabalhar nessas empresas, e assim colonizando o país novamente, pouco a pouco. Isso já ocorria antes de uma forma um pouco mais sutil. Em São Paulo, por exemplo, em São Paulo e na região metropolitana, existem várias lojas que são controladas por chineses ali. Você entra na loja, você vê o chinês lá dentro trabalhando. Mas só que se vocês pararem para prestar atenção, sempre existe, no mínimo, um casal de chineses. Você pode ver que sempre são casais que estão ali trabalhando. Aí você se pergunta, mas por que são casais? Isso é pelo fato da China enviar um casal para que eles tenham um filho no país. E ao ter um filho, vamos supor aqui no Brasil, ao ter um filho aqui no Brasil, o filho é brasileiro nato, logo os pais não podem ser expulsos do país, porque eles têm um filho que é nascido no Brasil. Então, dessa forma, a gente pode perceber que já lá atrás, no início dos governos petistas, a gente já começou a notar que as lojinhas assim de 1,99, essas coisas, essas lojinhas pequenas de capa de celular, nós já víamos que não tinham mais brasileiros dentro dessas lojas, só chineses. E esse é o papel desses chineses, é promover esse colonialismo. Muitos desses casais que vêm trabalhar no Brasil, isso é uma informação que até é meio que um spoiler. Muitos desses casais que vêm trabalhar no Brasil, muitos deles não se conhecem. Eles só se conhecem quando chegam aqui e vão ter que ter um filho para poder impedir a expulsão deles no Brasil, já que o filho seria brasileiro. Então, essa é uma das principais características do colonialismo que a China vem promovendo no Brasil hoje. E tudo isso veio da mente do Xi Jinping. Então aí você pode ver que nós já demos uma aprofundada legal aí no que pensa nesse cara que é o maior inimigo da humanidade hoje. Outra característica promovida pelo Xi Jinping, mas não assim, já saindo um pouco da área expansionista, nós temos algo muito característico também do pensamento totalitário do Xi Jinping, que é o crédito social. O crédito social, ele é baseado no comportamento do cidadão. Ou seja, se o cidadão ele não tem problemas no trabalho, se esse cidadão não fala mal do governo, ele pode ganhar pontos ou pode ter pontos retirados. Se ele perder muitos pontos, ele não pode viajar para fora da China e ele não pode viajar nem dentro da China. Não pode, ele perde muitos benefícios, por assim dizer. Fora essa estratégia expansionista do Xi Jinping, nós temos também essa forma que ele criou de controle. A China ela é muito eficaz em controle populacional. E isso nós vemos também não só na promoção da colonização, da recolonização, eu diria assim, do Ocidente, mas também do controle ferrenho que ele mantém
dentro da China. Como eu falei agora, tem esse problema do crédito social e nós sabemos também que os cristãos estão sofrendo uma forte perseguição lá na China. Os cristãos de lá, eles estão tendo que fazer os cultos religiosos, as missas, em cavernas que eles cavam ali para poder fazer escondido. Então isso cabe até uma reflexão para nós aqui do Brasil. Se os cristãos da China não aceitam a perseguição ferrenha do Partido Comunista Chinês e mesmo assim não abdicam de louvar a Deus, de fazer a missa, de rezar, nós aqui, com o coronavírus, nós aceitamos de primeira fechar todas as igrejas. Então vale aí a reflexão. Aparentemente, os poucos cristãos lá da China são mais corajosos e mais valentes do que os cristãos que estão aqui no Brasil, que aceitaram baixar as portas da igreja a mando do Estado, obedeceram ao Estado e não obedeceram à vontade de Deus. A minha crítica aqui, tirando um pouco o Xi Jinping de lado, a minha crítica aqui não é contra o povo chinês. Eu não estou promovendo aqui uma perseguição contra o povo chinês, mas sim contra o Partido Comunista Chinês. O povo chinês é um povo essencialmente bom e que sofre na mão desse partido maldito há muitos anos e que vem sofrendo agora muito mais com a ascensão do Xi Jinping, que aconteceu ali por volta de 2012 e que ele promoveu um grande controle populacional ali no país e que agora pensa em expandir isso para o resto do mundo e está conseguindo. Ele está conseguindo porque ele está comprando políticos. Ele comprou governadores aqui no Brasil. Ele comprou governadores nos Estados Unidos. Os governadores estão mantendo tudo fechado para que as empresas vão à falência, principalmente as de capital aberto. E quando essas empresas de capital aberto, para quem não sabe, aqui tem ação na bolsa, né? E quando essas empresas de capital aberto elas falirem, a China vem, compra os papéis dessas empresas, as ações dessas empresas que não vão estar valendo nada, vão reestruturar essas empresas e vão trazer chineses para trabalhar aqui. E assim a nova colonização sonhada por Xi Jinping teria êxito. Nós aqui, hoje, nesse primeiro capítulo da série Dissecando que eu criei aqui no canal, nós analisamos um pouco a alma sombria, maligna do líder do Partido Comunista Chinês, do presidente da China, Xi Jinping. Ele é o nosso maior inimigo e temos que lutar. Nós conservadores, você que está aí me assistindo, você é conservador, você tem que saber dessas coisas que eu estou te contando aqui. Você tem que saber quem é as pessoas da China que estão aqui. Elas não estão aqui por acaso, tá? Agora eu não estou falando, não que você vai ver um chinês na rua, você vai atacá-lo, não é nada disso. A guerra, a gente tem que saber enfrentar essa guerra. Nós temos que criar meios internos, legislações internas, para impedir o avanço dessa colonização chinesa. Como que nós podemos fazer isso? Melhorando o nosso Congresso, melhorando o nosso Senado. O presidente a gente já tem, é um homem de bom coração, um homem, assim, que no meu ponto de vista é um homem iluminado por Deus, que está aí, fui preparado durante 28 anos no Congresso para poder encarar o que ele está encarando hoje na presidência da República. Então, após esse parênteses aqui, eu só concluo isso. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou, eu peço para que, por favor, dê um joinha aí, inscreva-se no canal e em breve, logo eu vou trazer novos personagens para a série Dissecando do canal aqui Spoiler da Vida Real. Muito obrigado por tudo e até a próxima.